Esse vídeo é para falar sobre a dieta que eu fiz, né? Eu perdi 13 quilos em mais ou menos uns 3 meses. O Dr. Domingos me apresentou o Dr. Marcos Botelho, que faz essa modulação hormonal, que tem essa dieta diferente. E aí eu fui assistir uma palestra dele, achei muito interessante e comecei assim para entender como funciona isso com a dieta de carne e ovo, né? Basicamente se resume em comer só carne e ovo, cortar refrigerante, açúcar, pão, arroz. Quer entender como funciona? Come só carne e ovo, já eras. Água, chá e reduzir o máximo o açúcar. Se for tomar café, chá, tudo com pouco açúcar. No começo é muito difícil, você pensa que loucura isso, mas pô, o que a gente mais come é carne, frango, peixe, são proteínas. Então não é tão difícil. Café da manhã, comer um ovo frito com bacon, o almoço variar a carne que você faz. Eu faço quibe com carne moída na air fry, fica bem gostoso. Aí você fica variando em frango e peixe, em tipos diferentes de carne, jeitos diferentes de fazer. E come o tanto que você quiser. Essa é a grande jogada. O começo é um pouquinho difícil, mas depois seu corpo se adapta, você vê que você fica mais. Como eu posso falar isso? A gente fica com mais ânimo, mais disposição. Me ajudou a conseguir acordar um pouco mais cedo, a ter disposição durante o dia. Eu estava sempre cansado, sempre, principalmente quando eu terminava de comer, você fica com aquele cheio. Nessa dieta, você começa a sentir o seu corpo funcionar, você vê que você tem mais disposição, que as coisas funcionam melhor, seu cérebro funciona melhor. E aí eu fiz ela, acho que por um mês e meio. E depois eu comecei a fazer a modulação, né? Eu não sei explicar tão bem como funciona, então eu mandei uma mensagem, pedi para o Marcos Botelho explicar para vocês e eu vou colocar o vídeo dele agora. E aí, pessoal? Bom, muita gente me pergunta por que eu sou o defensor da dieta proteica. Então, eu não consigo encontrar um exemplo melhor do que o meu. Eu pesava quase 100 quilos e no dia que eu entrei na balança e vi que eu estava pesando 100 quilos, né, eu estava com 99, alguma coisa, para mim foi um choque muito grande, porque eu não conseguia perder peso e eu comprava tudo que aparecia na internet para perder peso. Cartilagem de tubarão, não sei o que das quantas, dieta da lua, do sol, da galinha, dieta de tudo, né? Da sopa, enfim, e nada disso me surtia efeito. E foi quando eu estudei, quando eu comecei a escrever artigos, entre eles eu estava lendo uma revisão da literatura que falava sobre o estresse oxidativo. E ele mostrava que os animais que faziam uso da dieta proteica, né, que só comem carne, eram animais que não conseguiam acumular gordura. E basicamente foi isso que me fez lembrar os aspectos que tinham relacionado com o meu doutorado. Meu doutorado foi na área de plantas, né, vegetais. E os nossos, né, antepassados, nossos pais, mães, avós, né, nos disseram que a comida boa era com verdura, com fruta, pratos coloridos. Não! A nossa dieta, o nosso pH estomacal é igual ao do leão. E por ser igual ao do leão, creio que Deus deve estar dizendo, cara, come o que o leão come. Porque se você for prestar atenção, o nosso estômago ele produz HCl. Esse ácido clorídrico, ele basicamente dilui até uma gilete, mas não consegue diluir um melão. Então, a reação química ela é bem simples. Basta você entender um pouquinho de química e você vai entender o que eu estou falando. Se o teu pH estomacal é igual ao do leão, creio que você deve comer o que o leão come. Eu não vou falar sobre nem como o nosso corpo funciona, porque se falar sobre gorduras, por exemplo, nosso cérebro é fundamentalmente feito de gordura, né? O colesterol é um álcool e deriva dele todos os nossos hormônios esteroides, que são os nossos melhores controladores da nossa gordura. Então, na minha cabeça, você tem que comer algo que é rico em colesterol. Carne é extremamente rica em colesterol. Deus colocou colesterol em todas as nossas células. Creio que Deus não está errado. Baixar colesterol é a mesma coisa de dizer que um carro vai andar sem gasolina. Na realidade, a gente nunca dosou colesterol, a gente dosou LDL, né? E HDL, que não é colesterol. Nenhum dos dois. Nem é bom, nem é ruim. Deus não criaria nada nem bom, nem ruim. Deus criou o nosso corpo para que a gente pudesse transportar pelo LDL colesterol, que é um álcool, por isso que ele fica low density, fica lá em cima. E quando a gente distribui isso nos nossos vasos, nossos músculos, ele mantém o seu peso natural, volta para o fígado, fica leve, transporta. Foi assim que Deus criou. Deu para entender? Eu espero que sim. Ele explicou a parte da carne e ovo, né? Aí depois disso vem a modulação que dá um up nisso, né? Continua.
E, pô, as primeiras vezes que você começa a usar isso, você sente muita, muita diferença no seu corpo, no seu cérebro, na sua energia, sabe? E como outro assunto, eu também não entendo muito bem, chamei o próprio especialista, então vamos de Marco Botelho. Que é reposição hormonal, o que é modulação hormonal, enfim, suplementação. Eu sempre falo que aquilo que a gente repõe em casa, então, na minha casa, quando falta ovo, eu vou no supermercado e compro ovo. Quando falta carne, eu vou no supermercado e compro carne. E o nosso corpo, o que na maioria das vezes acontece? Quando falta testosterona, o pessoal dá testosterona? Dá pra gente o quê? Remédio, aspirina, né, antidepressivo. Porque a testosterona ela regula a liberação dos hormônios da alegria. Serotonina, dopamina. A gente fica depressivo, principalmente quando começa a comer açúcar. Os níveis de insulina aumentam e os níveis de testosterona caem. É a partir daí que você começa a entrar em depressão. E ao invés de dar testosterona, que era o que de fato estava faltando, vão te dar antidepressivos. Vão deixar você dormindo o dia inteiro. O nome que é tiapina ou quiet vem da palavra quiet em inglês. Quieto, calmo, sonolento, dormindo. Não vai perturbar ninguém. Quiet. Be quiet. Fique quieto. E é isso que a gente tem que começar a entender. Como é que o nosso corpo funciona? Será que o nosso corpo fica doente por falta, por exemplo, de Prozac? Será que o nosso corpo fica doente, provavelmente, por falta de aspirina, que não tem qualquer função no corpo humano? Não. O nosso corpo fica doente quando a gente começa a perder hormônios. E quando é que a gente começa a perder hormônios? Quando a gente entra na puberdade. É aí onde a gente começa a descer a produção hormonal. E o que é o pior de tudo isso? Nunca ninguém falou pra gente sobre reposição de hormônios. Na realidade, quando fala isso, todo mundo diz que hormônios causam câncer. E por que na maioria das vezes as pessoas falam isso? Porque nos Estados Unidos, o americano chama de hormônio anticoncepcional. Ora, se você está falando sobre anticoncepção, você está falando de um bloqueador hormonal. Se você fala de bloqueador hormonal, você está falando de quimioterápicos. E se você está falando de quimioterápicos, eu vou te falar uma estatística muito legal. Tem um trabalho mostrando que a contribuição da quimioterapia para os seres humanos é a seguinte: dos 100 que tomam quimioterápicos, 98 morrem. Apenas 2% escapam. Esse estudo é um estudo populacional feito nos Estados Unidos e na Austrália. Então, quando você me fala de reposição, o que é reposição hormonal? É repor aquilo que a gente deixou de produzir. Eu produzo testosterona com 18 anos, eu produzo muita progesterona com 18 anos, eu produzo muito estradiol. Eu, como homem, mulheres também. E é assim que eu acho que tem que ser. Quando falta testosterona, repõe-se testosterona. Não vai se repor remédio. Deu para entender? Por aí. Beijo. Sei lá. Esse vídeo não é uma publi, eu não combinei nada, eu vi funcionar na minha vida, então eu achei legal passar pra frente. Todas as pessoas chegam em mim e falam o que está acontecendo, que me veem com mais energia, que percebem essa dieta, tudo que está me fazendo, como eu tô diferente, como eu tô empolgado para fazer as coisas, como mudou minha disposição. Eu sempre falo, dá uma ligada, conversa com o Marco, entende esse negócio. E aí quando eu falo carne e ovo, falam como se, meu Deus, como assim você tá comendo só carne e ovo? Galera, a gente come o tempo todo. O negócio é que as outras coisas que são que se transformam em açúcar e tudo mais, esse papo todo, você reduz ela ou zera. Eu só reduzo, né? Às vezes, eu gosto, né? Então, como as outras coisas e chocoterapia, imagina. Eu vou deixar os contatos do Botelho aí para quem quiser entrar em contato, entender um pouco mais sobre isso, ir nas redes dele. Pô, eu recomendo porque para mim tem feito muita diferença. E é isso. Eu só queria pontuar isso. Acho que não sabia como encaixar isso dentro dos 180 dias. E algumas pessoas estavam me perguntando, tem gente do meu convívio que pergunta, então eu já queria ter um vídeo para falar, assiste o vídeo lá. Eu trago eles pro meu YouTube, acabo divulgando aqui, não preciso ficar explicando tudo e tenho o profissional explicando como realmente funciona para não parecer que é uma loucura minha que eu brisei sozinho e tô fazendo aí na loucuragem. Então é isso, até a próxima, valeu.